Não. Você depois veja isto, depois vai pondo o celeiro que estiver aqui. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde. Um grande gosto aqui estar na Ilha do Príncipe pela segunda vez. Aliás, a primeira vez que vim a Santo Tomé, tive a sorte de também conhecer a Ilha do Príncipe em 1998. Era um jovem sem cabelos brancos nessa altura. E agora aqui, então, já depois de tanto tempo, em 2025, estar aqui pela segunda vez. É um grande privilégio e por isso também agradeço o convite que me foi dirigido, também na pessoa do Sr. Presidente do Governo Regional, também cumprimento todas as autoridades, o Sr. Presidente da Assembleia Regional, os senhores membros do Governo, também todo o pessoal de apoio, a FEDIBEL também, e os que estão aqui para nos ouvir. Muito obrigado pela vossa presença e, em particular, também o gosto de vir com o Dr. Jonas Gentil, meu distinto aluno, e que me tem acompanhado também na minha curiosidade em relação àquilo que São Tomé vai vivendo. Embora eu tenha sempre cuidado de não ter a política de São Tomé, e por isso não é muito recomendável para um estrangeiro, mas isso não me deve inibir de dar a minha opinião sobre alguns assuntos. Tenho dado muitas vezes, de uma forma discreta, tantas vezes que alguns juízes me telefonam até do Tribunal Constitucional para pedir a minha opinião sobre certos assuntos. Eu dou a minha opinião e depois o Tribunal Constitucional decidiu várias vezes, por exemplo, me perguntaram coisas sobre a questão da candidatura presidencial daqueles que têm uma dupla nacionalidade. Enfim, como imaginam, é um assunto quente que irrompe sempre na altura das eleições presidenciais. Na altura dei a minha opinião, agora não vou dizer qual é que é, também não é assim uma opinião muito original, mas já sabem que há sempre aquele problema daqueles que querem ser candidatos, mas não querem perder a segunda nacionalidade, porque sabem que não vão ganhar, mas não querem deixar de ser candidatos. Bom, há sempre ali um pequeno truque que é preciso que o Tribunal, enfim, leve em consideração para se não deixar cair nesse truque. Esse é um dos muitos exemplos dos conselhos que eu tenho dado e também já agora faço aqui, não estão aqui, mas faço aqui também público testemunho da amizade e da consideração por antigos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, a doutora conselheira Alice Carvalho, o doutor Silvestre Leite e outros, cujo nome agora não me recordo, e com quem tive longas conversas sobre vários assuntos, nas múltiplas vezes, o que esta é a minha quinta vez aqui em São Tomé. Eu também gostaria de aproveitar esta ocasião, antes de fazer a minha intervenção, para oferecer aqui um livro, precisamente sobre a autonomia legislativa das regiões autónomas portuguesas. Vou oferecer este livro, que já tem uns anos, ao Sr. Presidente do Governo Regional, que é jurista, depois no fim fazemos aqui uma pequena cerimónia, mas é um livro que eu publiquei em 2012, precisamente desenvolvendo um parecer que dei na altura, aliás até dei vários, mas para a região autónoma da Madeira, que também teve ali um período crítico, de grande luta, a luta autonómica contra a República. Os Açores também tiveram noutra perspectiva, mas depois ofereço também ao Sr. Presidente este livro e dizer que, no fundo, o direito regional, o direito constitucional regional é, porventura, talvez a parte mais difícil do direito constitucional. Aliás, é uma matéria que eu gosto muito de lecionar e também nela tenho trabalhado. Os alunos ficam sempre a queixar-se, porque nunca querem estudar o direito regional, porque é a parte mais difícil do direito constitucional, mas eu nunca deixo de insistir. Tenham paciência, mas têm que saber alguma coisa, e então em Portugal têm que saber alguma coisa do que é o direito que se vive nas regiões autónomas, nos Açores e na Madeira. Não é fácil e já vos vou explicar porquê. Porque realmente aliás, o Dr. Jonas já mostrou, digamos, um pouco dessa dificuldade. É que realmente há coisas difíceis, de facto, de articular, mas é necessário que um Estado que é democrático considere e leve a sério as regiões autónomas que, a certo momento na sua história, entendeu que deviam existir. E, portanto, este é aqui também este enquadramento e o agradecimento por aqui estar e poder também dar aqui o meu contributo. Em relação à minha intervenção, é uma intervenção que tem que ver realmente com um enquadramento da região, dos fundamentos constitucionais daquilo que é uma região autónoma, digamos, na teoria do Estado e na teoria do regionalismo, e depois falarei um pouco sobre algumas questões e outras. Houve aqui uma certa articulação com o Dr. Jonas Gentil sobre a vossa realidade concreta aqui da Ilha do Príncipe e da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Mas antes de lá chegarmos, talvez aqui um pequeno enquadramento. Tem que ver, por um lado, com a questão do Estado. As regiões autónomas existem dentro de um Estado, não há regiões autónomas independentes, essa realidade não existe, e nós estamos dentro de um Estado
a possibilidade de haver unidades jurídico-políticas com mais ou menos autonomia. De um Estado, a unidade que, não sendo Estado, tem mais autonomia que nós podemos imaginar, é precisamente a das regiões autónomas, que são autónomas, digamos, no ponto de vista máximo, que é possível ter de autonomia. Autonomia legislativa, autonomia política, autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia patrimonial. A única coisa que não podem ter, porque isso já traça uma fronteira, ou já galga um limite entre o Estado, é a autonomia ou a independência judiciária. Se uma região tivesse tribunais próprios, então isso já seria, em princípio, já seria um Estado independente e nunca poderia ser como uma região autónoma. Embora possa haver, no fim, depois podemos falar sobre isso, possa haver descentralizantes de consideração na matéria de justiça, mas não propriamente na organização dos tribunais, que é uma coisa diferente. Uma coisa é a descentralização de mecanismos de justiça, centros de arbitragem, funcionários. Outra coisa é a questão da regionalização dos tribunais. Assim como também pode haver regionalização das finanças, dos serviços de finanças do Estado, sem que isso signifique, obviamente, que haja finanças só das regiões que se substituam às finanças do Estado. Portanto, são assuntos, acho que em Portugal suscitaram muitas dúvidas, no caso da Madeira, em que de facto se avançou mais longe na regionalização dos serviços das finanças do Estado, das repartições de finanças, e também em alguns setores da administração da justiça, mas não na parte da escolha dos juízes e não na parte, obviamente, do mapa judiciário, sempre da República. Mas, portanto, dos elementos do Estado, claro que aqui neste caso a região autónoma interessa, sobretudo do ponto de vista de um poder político, que elas têm, mas não é um poder político soberano. Portanto, a região autónoma funciona dentro de um Estado. Depois, quando nós falamos em Estado, há aqui várias questões que nós temos que equacionar, porque o Estado pode ser muita coisa. O que é que nós discutimos quando falamos do Estado da perspectiva da região? Se é uma república, se é uma monarquia, não é isso que interessa. Se é uma democracia, se é uma ditadura, também não é isso. As regiões autónomas têm que ser democráticas. As regiões autónomas têm que ser republicanas, não são monárquicas. Portanto, também não é isso que interessa. Qual é que é o sistema de governo? Pode haver vários sistemas. No vosso caso é claramente parlamentar. Então, o que nós temos que saber é se a região autónoma, como é que ela se insere dentro da forma de Estado. A existência das regiões autónomas significa que há uma opção concreta em relação à forma de Estado. E há praticamente, digamos, três formas de organizar o Estado. E porquê é que isto é importante? Aliás, é um assunto que está sempre na ordem do dia. Aliás, basta ver aquilo que se está a passar, por exemplo, na Espanha. Ou aquilo que se passou nos anos 60, nos anos 80, também na Espanha, noutros modos bem mais violentos, ou, por exemplo, no Reino Unido. Que é a questão de sempre, que é saber se uma certa comunidade de pessoas que se unem numa nação, porque tem uma identidade cultural, seja linguística, seja étnica, seja religiosa, mas essa comunidade quer um autogoverno. Aliás, foi o que aconteceu em África. Infelizmente, lamento muito, pertencer a um país que foi o último a perceber que tinha que dar a independência às suas colónias. Mas enfim, lá deu, tarde e mais hora, mas lá deu. Estamos a comemorar precisamente 50 anos dessa independência, que era mais do que justa. Mas é evidente que o grande desejo de uma nação, de um povo que se considera uma nação, é ter nas suas mãos o seu destino. A autodeterminação do seu destino. Isso é uma coisa evidente. Mas era tão evidente, mas só foi considerada na Carta das Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial. Porque até lá, o princípio do colonialismo era aceito como uma coisa boa. Aliás, até me recordo, o Estatuto do Tribunal Nacional de Justiça, depois do Sociedade das Nações, até dizia que havia princípios das nações civilizadas. Portanto, havia nações civilizadas e havia outros que não eram civilizados. Eu gostava de saber quais são os não civilizados. Às vezes são aqueles que se dizem civilizados, que são os menos civilizados de todos. Aqui não vou guardar exemplos, mas basta ver a televisão para perceber onde é que estão os países que se dizem civilizados, que são os mais incivilizados que é possível imaginar, com as maiores atrocidades que, infelizmente, às vezes nem sequer conseguimos imaginar, nem a mente mais perversa pode imaginar. Bem, mas, portanto, isto é uma ideia essencial, a ideia de que nós temos que ter o destino nas nossas mãos, temos que ter um autogoverno. Portanto, as nações, os povos, as comunidades, maiores ou menores, têm que ter um autogoverno. Agora, esse autogoverno não se pode fazer de qualquer maneira, porque tem que se fazer dentro de certas condições e de certas condicionantes, ou fatores geográficos, ou fatores culturais, ou de território. Tudo conta para saber se
uma certa realidade numa certa comunidade deve ser um Estado, ou deve ser uma região autónoma, ou deve ser um Estado federal com Estados lá dentro. Portanto, são as três hipóteses que aqui estão no slide. Precisamente se vê se é um Estado unitário, sem regiões autónomas, sem descentralização legislativa nem política, que é o caso da França, é o grande exemplo, sempre foi um Estado muito monolítico, aliás, em grande medida influenciado pelo modelo napoleónico, que de facto era muito centralizador, mas a sua tradição francesa realmente é um Estado unitário quase puro. Pelo contrário, houve outros países que optaram desde muito cedo por uma solução federal, Estados até muito pequenos, mais pequenos do que Portugal, basta pensar na Bélgica e a Alemanha, mas é um bom exemplo da Bélgica, realmente a dificuldade de se dirigir como Estado e a importância que, neste caso, um Estado tão pequeno que ainda por cima tem Estados federados lá dentro. Ou os casos mais evidentes são os casos das antigas colónias, os Estados Unidos da América, obviamente não havia outra solução que não fosse o federalismo, ou o Brasil. Embora tivesse durante um século, praticamente, não tanto, quase um século, no tempo monárquico, o Brasil, com dois reis, Dom Pedro I e Dom Pedro II, Dom Pedro IV e o filho dele, foram dois reis, primeiro português, que governaram o Brasil em monarquia, mas claro que a Revolução Republicana também era uma revolução federalista. Portanto, a Revolução Brasileira de 15 de novembro de 1889 era uma revolução que abriu portas ao federalismo no Brasil, aliás, inspirando-se muito na solução norte-americana, do federalismo norte-americano. E já agora a Alemanha também é um Estado federal, embora menor, mas tipicamente federal porque há uma série de diferenças internas. E, portanto, esse é o outro extremo. Então, qual é um ponto intermédio, digamos assim, entre a solução de Estado unitário, sem descentralização, e a solução oposta de federalização total, embora convém em vários graus, porque o federalismo americano é muito mais forte do que o federalismo brasileiro. Acho que tem pouco de federal, os Estados federados brasileiros têm pouco poder. A solução intermédia é um Estado unitário regional, ou nós dizemos às vezes agora o Estado regional, que pode ser total ou parcial. O caso da Itália é um exemplo muito importante, porque na Europa foi o país que optou firmemente e é um país líder na configuração doutrinária do que é um Estado regional. Todas as partes da Itália são constituídas por regiões autónomas, são numerosas regiões autónomas. Depois Portugal em 76, a Constituição italiana é de 47, feita depois de um referendo que mudou a forma política do governo de monarquia para a República, a seguir à queda de Mussolini e todo o período, digamos, do fascismo italiano. E também, depois Portugal em 76, como também disse o Dr. Jonas, optou por ter regiões autónomas só nos Açores e na Madeira. E depois a Itália, com a Constituição de 78, 2 anos depois da portuguesa, também aí todo o território espanhol é um território que se instituiu, se repartiu por regiões autónomas, comunidades autónomas, como é a designação que é usada em Espanha. Agora, portanto, o ponto que aqui se coloca é o seguinte, mas em cada momento histórico o que é que nós devemos fazer? Quando um país, por exemplo, atinge a sua independência, deve ser um Estado unitário, deve ser um Estado federal ou deve ser um Estado regional? No vosso caso, a pergunta não era de difícil resposta. Lamento é que tivesse sido dada muito tarde, porque era evidente que a Ilha do País tinha que ser uma região autónoma em relação à República de São Tomé e Príncipe. Isso não tenho qualquer dúvida. Agora, mas nos outros países lusófonos já a questão é uma questão mais complicada. Embora sejam países até muito maiores e até provavelmente com mais diferenças étnico-culturais internas, basta pensar nas línguas que há em Moçambique e em Angola. Penso que Moçambique até tem mais línguas nacionais do que tem em Angola, embora seja quase metade de Angola, mas aí não há qualquer abertura, qualquer tipo de regionalização política ou legislativa. Há regiões administrativas, que não tem bem esse nome, mais em Moçambique, para trabalhar nesse processo. Angola agora criou autarquias locais, mas ainda não estão a funcionar. Mas, de facto, são perguntas que devem ser feitas e que foram feitas durante todos os processos de descolonização nos países lusófonos, mas, como sabem, na Primeira República, por causa do princípio do centralismo democrático, era praticamente impossível aceitar-se a autonomia política, ou administrativa e legislativa de regiões autónomas dentro de um Estado que era, obviamente, na lógica marxista-leninista, ou stalinista de Estado, era uma lógica unitarista, centralismo democrático, e nunca poderia aceitar que houvesse comunidades na base que pudessem ter autonomia a esse nível de criação de regiões autónomas. Portanto, é por isso que esses grandes países lusófonos nunca hão de prosseguir por esse caminho. Acho que seria um caminho interessante em alguns casos, e muito menos o federalismo. Eu sei que até há partidos que são federalistas em Angola, mas isso então é que está, obviamente, fora de questão
que isso um dia venha a acontecer. Mas, portanto, no caso de Portugal também foi feita essa discussão. Claro, a discussão não era saber se Portugal podia ser, digo depois da Revolução dos Cravos, não era se Portugal podia ser um Estado federal. Penso que essa questão não fazia sentido, embora fosse antes, embora ficticiamente, por causa do problema, enfim, dos protestos das Nações Unidas, por não darmos a autodeterminação às nações africanas. Mas, claro que em Portugal isso não fazia sentido era saber se devia haver ou não o regime autónomo dos Açores da Madeira. Felizmente que sim, acho que era uma coisa óbvia e acho que tem funcionado relativamente bem, melhor na Madeira do que nos Açores, porque hoje os resultados estão à vista do grande sucesso que tem sido a região da Madeira. Aliás, o nível de vida da Madeira hoje é igual ao nível de vida de Lisboa, não sei se sabiam, enquanto que os Açores estão um pouco mais para trás, por razões óbvias, porque é uma região muito mais difícil, são 9 ilhas, há uma grande descontinuidade geográfica e, digamos, há uma grande assimetria do ponto de vista populacional, enquanto na Madeira tudo se concentra praticamente numa grande ilha, porque o Porto Santo tem poucas pessoas, e portanto é muito mais fácil e muito mais eficiente do ponto de vista económico governar uma ilha com 250 mil do que ter 250 mil pessoas ou 300 mil espalhadas por 9 ilhas, metade nos Açores estão em São Miguel, 50 mil estão na Terceira e o resto distribui-se pelas outras 7 ilhas dos Açores. Portanto, isso também mostra realmente que não é neutra a questão da distribuição da população pelas várias ilhas e o número das ilhas que em cada momento o Estado pode ter. Mas, portanto, nós fizemos essa opção. No continente a opção era das regiões administrativas apenas, coisa que nunca foi implantada. Houve um referendo em 98 que recusou e duvido que esse assunto possa voltar em breve à ordem do dia. Mas, portanto, é só para vos explicarem que a criação das regiões não é uma maningância dos políticos, ou não é uma coisa para criar taxas para os políticos, não. É uma necessidade. Pode ser uma necessidade de criação de um Estado federal, pode ser uma necessidade da criação de regiões autónomas em todo o território, ou pode ser uma necessidade apenas de uma parte do território, ou pode não ser qualquer necessidade, ou a necessidade é de não se criar regiões autónomas se for um país muito pequeno. Acho que isso pode até fazer sentido. No caso, já vos referi há pouco, o caso de Espanha. É evidente que Espanha, a única solução e bem feita para manter a Espanha unida era criar regiões autónomas espanholas. E mesmo assim, uma delas, há uns anos, através de um senhor, declarou a independência. A Catalunha declarou a independência em relação à Espanha. Como sabem, e o País Basco queria declarar a independência, recorreu ao terrorismo durante anos e mataram 800 pessoas. O movimento terrorista da ETA matou cerca de 800 pessoas por causa de uma reivindicação política. Depois lá desistiram, a ETA foi desmantelada, houve muitas pessoas presas, mas morreram 800 pessoas em atentados terroristas. E o mesmo se diga no que respeita à questão, que é diferente, da Irlanda do Norte, de se ter mantido no Reino Unido e não ter acompanhado a independência da Irlanda em 1822, quando se separou do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda, que passou a ser só da Irlanda do Norte, com o IRA, o movimento revolucionário irlandês, que de facto pretendia pela força, e também matou várias pessoas, não tanto como a ETA, mas matou, infelizmente, mas depois o processo também se apaziguou e junto com o assunto hoje está resolvido com maior autonomia dada à Irlanda do Norte, no sentido de se reconhecer a sua maior identidade em relação, digamos, ao governo que se faz nas outras partes da Grã-Bretanha. Mas, portanto, isto é uma escolha política, é uma escolha que às vezes não é fácil, porque às vezes não tem a ver com o território, porque a Bélgica é menor, Portugal é um Estado federal e Portugal é um Estado unitário parcialmente regional. A Espanha, apesar de tudo, já é diferente, que é um país bastante grande, ou a Itália, são países com um território grande. Bom, mas continuando, só também para vos dar aqui um pouco um enquadramento em relação aos Açores e à Madeira, porque em grande medida isto também vos inspira, eu sei. Às vezes até inspira demais, porque o Tribunal Constitucional fala de coisas que existem noutros países, mas que não existem aqui em São Tomé, mas as coisas acontecem. Mas, claro que aqui em Portugal, o nosso artigo muito importante que define a nossa Constituição de 66 é o artigo 6º, Estado unitário regional parcial, e depois há vários tipos de regionalização político-administrativa. Isto não é tudo igual. Basta ver o caso, por exemplo, de Itália. As regiões autónomas italianas são todas muito diferentes entre si, têm poderes diferentes, não são todas iguais. Nem em Portugal é tudo igual. Os Açores e a Madeira têm a mesma estrutura de órgãos, não há um modo de organizar a região da Madeira diferente do modo de organizar os Açores. É verdade que nos últimos anos tem-se defendido uma ideia da chamada autonomia, digamos, uma autonomia progressiva divergente, mas isso não está na Constituição, isso não é possível. E, portanto, na Constituição nós temos o mesmo tipo de estrutura regional para os Açores e para a Madeira, mas até podia ser um pouco diferente, porque realmente os Açores são 9 ilhas distribuídas por 3 grupos. Os Açores
Não sei se sabem qual é que é a distância entre a ilha mais ocidental e a ilha mais oriental. São 600 quilómetros. Nós pensamos que os Açores são todos ali uns ao lado dos outros, mas são 600 quilómetros entre a Ilha do Corvo e a Ilha de Santa Maria. A Ilha do Corvo no grupo ocidental, mais a Ilha das Flores, a Ilha de Santa Maria no grupo oriental, mais a Ilha de São Miguel, que é a maior em território e em população. Mas são 600 quilómetros, mais ou menos, se a memória não me falha. Portanto, não é uma coisa ali ao lado. É uma coisa muito complicada de gerir do ponto de vista das políticas públicas. E portanto, no nosso caso, apesar de tudo, a regionalização é igual nas duas, é só naqueles territórios, não é no continente, mas é, apesar de tudo, fraco. O que é que eu digo? O que é que eu digo com isto fraco? São poucos os poderes que a República Portuguesa delegou e descentralizou também nas regiões autónomas. E elas têm muito lutado para que possam ter mais poderes, podem ter a certeza disso, e têm tido vários inimigos. O principal deles tem sido o Tribunal Constitucional, que muitas vezes tem considerado inconstitucionais várias leis regionais, quer dos Açores, quer da Madeira, em várias áreas discutíveis. Eu não digo que seja uma coisa fácil, mas, a meu ver, há uma tendência excessivamente centralizadora por parte da jurisprudência do Tribunal. E não é só, não estou a falar de nenhum juiz em concreto, nem destes que neste momento estão lá, mas é uma coisa que é quase um adquirido da doutrina do próprio Tribunal Constitucional, essa visão mais centralizadora, a meu ver, excessiva, do ponto de vista das regiões autónomas portuguesas. Aliás, isso é importante até por uma razão. E só para completar algo também que disse o Dr. Jonas, é que, precisamente, a penúltima revisão constitucional em Portugal, que foi feita em 2004, foi só reservada ao problema das regiões autónomas portuguesas. Porque se chegou à conclusão, os políticos chegaram à conclusão, que o Tribunal Constitucional estava a ter um rumo demasiado centralizador, e então quis mudar a Constituição para tentar inverter essa maneira de o Tribunal Constitucional ver as regiões autónomas de uma forma restritiva no que respeita aos seus poderes. E então fez várias coisas. Acabou, enfim, definitivamente, com a definição do interesse específico na própria Constituição e transferiu para os estatutos político-administrativos. Também acabou, enfim, e já estava meio morto, a questão dos princípios fundamentais das leis gerais da República, isto é, a necessidade das leis regionais respeitarem. Primeiro tinham que respeitar as leis da República, as leis gerais da República. Portanto, havia leis da República que eram gerais, outras não eram. Portanto, primeiro era respeitar as leis gerais da República, para além daquilo que não fosse reservado. Mas depois só tinha que respeitar os princípios fundamentais das leis gerais da República. Nem queiram saber as vezes que eu estudei, quer como aluno, quer como professor, o raio do que era realmente o que eram os princípios fundamentais das leis gerais da República. Nunca ninguém conseguiu perceber o que eram. Tanto ninguém conseguiu perceber que acabaram com ele. De facto, fizeram bem. E em 2004 o assunto se resolveu de uma forma tentando simplificar e, sobretudo, tentando aumentar a capacidade de intervenção das regiões autónomas portuguesas. Mas não foi propriamente um grande sucesso, porque as coisas ficaram mais ou menos na mesma, porque em várias intervenções do Tribunal continua a dizer que, mesmo que haja competência regional, há sempre a pairar sobre todas as competências o chamado princípio da unidade da República, e em nome da unidade da República muitas vezes tem considerado inconstitucionais muitas normas, às vezes exagerando, na minha opinião, com o devido respeito, e coisas que não deviam ser consideradas inconstitucionais porque não tem nada a ver, não põe em causa tal unidade da República. Bom, mas agora, avançando aqui para a vossa realidade concreta da região autónoma também do Príncipe, e com algo também que já disse aqui o Dr. Jonas, uma breve caracterização para depois passarmos às questões que são mais, digamos, de crítica ou de opinião em relação àquilo que se pode fazer para o futuro. Também temos que pensar aqui sobretudo no futuro. Aqui o que me faz um pouco de impressão, não é nenhuma crítica, é apenas uma observação, é de facto a escassez de normas na vossa Constituição sobre as regiões autónomas. Porque, na verdade, há apenas um único artigo a dizer que, sim senhor, aliás há dois, um artigo que diz que pode haver poderes regional e local, e depois há um outro artigo que fala especificamente que pode haver regiões autónomas, mas depois não se diz mais nada. E, de facto, eu acho que esta matéria tinha que ter aqui na Constituição, a meu ver, na Constituição de São Tomé e Príncipe, tinha que ter aqui, obviamente, um estatuto reforçado, tinha que haver aqui uma preocupação maior, de uma maior densidade que devia ser dada, obviamente, à existência da região autónoma do Príncipe, porque, de facto, o que aqui está é muito pouco do ponto de vista daquilo que se deve considerar como sendo
obviamente, uma matéria que devia ser objeto de um capítulo longo e extenso e vários artigos, e não apenas o artigo 137, que é o único, e que diz muito pouco sobre aquilo que é, digamos, a lógica do regionalismo na Ilha do Príncipe. Nem sequer o artigo inicial sobre a estrutura do Estado fala na descentralização, mas a descentralização tem muitas vestes e nunca se fala sequer na descentralização de tipo regionalista. Mas, portanto, apesar de tudo, ela está aqui, não se pode dizer que não possa haver. Pode haver regiões autónomas, neste caso a região autónoma do Príncipe, com certeza que sim, mas isto levanta um outro problema, com o qual depois falarei um pouco mais, é da necessidade da revisão constitucional também em São Tomé e Príncipe. É uma coisa necessária. Houve a revisão de 2003 que alterou várias coisas importantes, incluindo precisamente o reconhecimento do facto de poder haver uma região autónoma no Príncipe, sim senhor, mas há muitas outras coisas que o tempo tem vindo a mostrar que é necessário rever na vossa Constituição. Bom, mas portanto o vosso sistema é um sistema que de facto só começou a funcionar mais tarde, portanto não só no tempo da comemoração também dos 30 anos, embora na altura não fosse ainda bem uma região autónoma, mas depois com o Estatuto Político Combustível de 2010, e portanto temos aqui um sistema, é um sistema parlamentar em que há dois órgãos, a Assembleia Legislativa Regional e o Governo Regional, portanto é um sistema antigamente parlamentar, mas depois há várias competências que o Estatuto Político Administrativo veio densificar, que não são de fácil compreensão, devo dizer, embora me pareça que aqui estão desenhados instrumentos importantes para que o Príncipe possa ir mais longe no desenvolvimento das suas políticas públicas, não só em matéria de legislação, o artigo 32, como depois também na lista das matérias de interesse específico regional. Aliás, a lista que o próprio Estatuto diz, logo na última linha, podia ser a primeira, dizer que pode haver outras matérias que também sejam de interesse específico, desde que sejam, podendo ser aquelas que apenas existam na região, portanto, interesse específico exclusivo, ou interesse específico, digamos, de incidência regional. Além das matérias que estão aqui enunciadas, desde as pescas, estatística regional, orla marítima, defesa do ambiente, obras públicas, habitação, turismo, desenvolvimento industrial, pescas, enfim, muita coisa que aqui está, depois falarei um pouco mais em cada um desses aspectos. Mas, portanto, esta é a lógica que infelizmente tem sido um pouco atrapalhada também por causa desta decisão que o Dr. Jonas, ainda bem que ele falou no programa para eu não estar a pronunciar-me sobre decisões dos órgãos de soberania da República Democrática de São Tomé e Príncipe, mas de facto essa decisão não é uma decisão com a qual eu possa concordar, porque de facto assenta num equívoco interpretativo sobre o que é legislar. Então aqui no ponto, já agora acompanhando aqui neste PowerPoint, o ponto 6, qual é aqui o problema que se coloca? É que uma coisa é a Assembleia Legislativa Regional legislar pela primeira vez, é a competência legislativa primária. Outra coisa é a Assembleia Legislativa estar a legislar, digamos, a título secundário. O que é legislar a título secundário? Quando já há uma primeira intervenção legislativa na matéria feita pela República. Seja porque está a desenvolver as bases que uma lei da República já fez, e desenvolver as bases é, no fundo, regulamentar, é explicar, explicitar, ou então se houver autorização dada à própria Assembleia Regional pela Assembleia Nacional para também poder desenvolver as suas atividades, ou também, neste caso, o próprio Assembleia Legislativa pode autorizar o Governo a legislar em matérias que eram da sua competência exclusiva, neste caso, a Assembleia Legislativa Regional para o Governo Regional. Portanto, pode haver aqui várias maneiras de desenvolver a competência regional da região autónoma do Príncipe. Portanto, este acordo do Tribunal Constitucional manifestamente vem cortar as pernas a uma possibilidade que foi dada pelo Estatuto, que não é inconstitucional, que é precisamente a regulamentação feita pela região autónoma do Príncipe de leis que da República que só foram feitas nas bases, mas que o resto pode ser desenvolvido no âmbito aqui das regiões autónomas. Neste caso, na região autónoma do Príncipe em particular, porque obviamente que é a única dentro do arquipélago de São Tomé e Príncipe. E, portanto, esta é a lógica do sistema, mas lógica que ficou realmente um pouco posta em causa com este acórdão do próprio Tribunal Constitucional. Mas, passando agora para os temas de futuro. Agora, há aqui vários... Eu estive a pensar um pouco sobre tudo isto
O que eu vou dizer não envolve, espero eu, nenhuma opção política, que não quero aqui, e muito menos partidária, que não seria prudente da minha parte, mas envolve um juízo crítico, digamos, saudavelmente crítico sobre aquilo que se pode fazer no futuro para melhorar a região autónoma do Príncipe e os seus poderes. Eu achei graça ao Dr. Jonas dizer que quer uma crítica no bom sentido. Bem, não há nenhuma pessoa que ouça uma crítica que considere que seja no bom sentido. Nunca ninguém gosta de ser criticado, não é? Descobri hoje com o Dr. Jonas que quando eu quiser dizer mal de alguém, digo sempre que é no bom sentido e, portanto, está sempre tudo explicado e ele nunca vai levar a mal. Portanto, a partir de agora já sei uma maneira habilidosa de dizer que, olha, eu estou a dizer mal de si, mas é para o seu bem. E essa pessoa vai ficar contente. Portanto, hoje descobri aqui uma figura de retórica fantástica. Então vou já aplicá-la precisamente dentro aqui dos órgãos do Estado da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Bem, eu escolhi aqui estes temas, pode haver outros, e vou aqui falar sobre alguns assuntos. Há um assunto que é um assunto que me preocupa bastante, que tem a ver com a clarificação da relação institucional entre o Estado e a região autónoma. Aqui o Dr. Jonas já se referiu a este assunto, mas de facto aqui isto é um assunto que não se fica apenas por essa, a meu ver, errada a decisão do Tribunal de ter dito que o Presidente da República não pode intervir dando eficácia, ou até validando, neste caso a vossa opção era pela eficácia, os atos regionais. E porquê? Porque eu basta ler logo a Constituição para se perceber isso. É verdade que a Constituição não diz que o Presidente da República vai promulgar ou vai assinar, não diz isso, que vai assinar os diplomas regionais. Não diz isso. Isso está dito, ou estava, porque agora foi acusado inconstitucional, o 75A e 75C, estava, mas já não está, diz isso em relação, de facto, dando essa competência ao Presidente da República. Mas a verdade é que nós, lendo a Constituição no seu conjunto, essa competência estaria perfeitamente dentro das competências presidenciais, porque o Presidente da República, partindo do pressuposto que tem que haver um controle externo da atividade das regiões autónomas, que é sempre útil, no caso de Portugal, ela existe pelo representante da República, porque o Presidente da República não atua diretamente na região. Por acaso, hoje até atua na dissolução, mas não na assinatura dos diplomas regionais. Mas no caso daqui de São Tomé, é evidente que o Presidente da República pode intervir logo no artigo 80, a linha E, porque diz que compete ao Presidente da República promulgar as leis, os decretos-leis e os decretos. Mas não está aqui a especificar que decretos são esses. São decretos do Governo, são decretos regionais, são decretos executivos. É uma forma genérica, portanto, esta norma habilitaria sempre uma intervenção do Presidente da República, mesmo também na lógica de um poder de natureza regional. E aliás, foi por causa disto, precisamente, que este diploma foi feito com os artigos que agora foram considerados inconstitucionais, a meu ver, mal, mas enfim, a vida é assim mesmo. E, portanto, penso que é uma solução errada. Mas este problema, que eu acho que foi mal resolvido e tem que ser discutido de novo, leva-nos a um outro assunto, que é um assunto agora de natureza mais política, que é, agora já não é apenas uma questão de intervenção executória ou confirmativa do Presidente da República ou da República na região, mas agora é outra coisa, é saber até que ponto a República pode interferir nos destinos políticos da região autónoma. Ou, dito de outra maneira, até que ponto é que a República pode fazer contrapolítica em relação àquilo que a região autónoma quer fazer. Ou seja, dito ainda de outra forma, podem os chefes de Estado ou chefe de Governo fazer uma política que contrarie as opções democráticas do Governo Regional e da Assembleia Legislativa eleitas pelos seus próprios eleitores com total autonomia constitucional e legislativa? Esta é que é a questão. E neste momento o problema é que, sobretudo na questão da dissolução, há um modelo que não é claro neste momento. Porquê? Porque a vossa Constituição permite a dissolução, estou a falar dos órgãos regionais, por atos contrários, ilegais e inconstitucionais, e o Dr. Jonas referiu-se em particular à questão de ser necessária a concertação entre a decisão que é do Primeiro-Ministro e depois que tipo de intervenção é que é do Presidente da República, se é uma opinião, se é uma codecisão. Esse é um assunto que ele já tratou, mas eu não quero tratar agora desse assunto. O meu problema é outro, indo à frente disso, é saber até que ponto pode o chefe de Estado ou o chefe de Governo dissolver o Parlamento por meras razões de natureza política e não só por razões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Porque nós tivemos esse problema em Portugal. E eu não quero que esse problema aqui suceda, mas reparem,
até certa altura nós tínhamos este artigo que vocês têm na Constituição, mas ele foi mudado em 2004, precisamente porquê? Porque pode às vezes ser necessário dissolver o Parlamento, mas não por razões de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Imaginem que há uma crise política. Imaginem que o Parlamento Regional se fragmenta e não há um governo que se aguente. Há moções de censura, umas atrás das outras, não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma inconstitucionalidade. Então, os órgãos nacionais, ou quem quer que seja, ficam em possibilidade de dissolver o Parlamento Regional, porque tem sido esse o problema de Portugal nos últimos anos. É que, bem, espero que não seja aqui o problema do futuro aqui da região do Príncipe. Porquê? Porque até há uns anos, esta parte, esse problema não se colocava em Portugal. Porquê? Porque era sempre um partido com a maioria absoluta que ganhava nos Açores e na Madeira. Só que nos Açores isso acabou há uns 10 anos esta parte. Agora também acabou na Madeira. E é natural, o futuro é da fragmentação partidária, não tenho qualquer dúvida. Portugal está num acelerado processo de fragmentação partidária. Aliás, um partido, como sabe, o Chega, que tinha um deputado há 6 anos, hoje tem 23% dos votos e tem 60 deputados, em 6 anos. Portanto, passámos de um sistema bipartidário para um sistema multipartidário. E, portanto, isto também chega às regiões autónomas. Acho que como já tinha chegado às autarquias locais com os grupos de cidadãos e eleitores. Cada vez mais as pessoas estão fartas dos partidos políticos e cada vez mais escolhem grupos de cidadãos e eleitores e pessoas que não estão na vida política profissional ou porque não se revêem nos partidos, que já são partidos quase jurássicos do sistema, querem partidos novos. Pronto, as coisas são como são, cada país tem as suas particularidades. Mas precisamente por esse facto é que, se em Portugal não tivesse havido uma revisão constitucional, não era possível dissolver a Assembleia Regional da Madeira quando houve uma moção de censura. Porquê? Porque pura e simplesmente, o Presidente da República não podia dissolver a Assembleia da Madeira. Não podia. Só podia dissolver por atos graves contra a Constituição. Mas não podia dissolver por questões de natureza política, por divergências ou por, digamos, sucessão de governos que não fossem aprovados ou que fossem reprovados com moções de censura. E, portanto, tem que haver aqui uma válvula de escape, realmente aqui para o sistema, para permitir que muitas vezes as crises políticas que podem surgir, não é isso que eu desejo aqui na vossa região, que possam intervir, mas também que possam intervir com limites. Isto é, não o Estado, através do Presidente ou do Governo, se aproveitar de uma circunstância para acabar por interferir na própria autonomia. É por isso que isto leva a uma outra questão, que é a seguinte: não devia haver um Presidente da região autónoma do Príncipe diferente do Presidente do Governo Regional ou diferente do Presidente da Assembleia Legislativa Regional? Porque este é um problema que se tem colocado em Portugal, nos Açores e na Madeira. Lá o problema é mais complicado porque há uma figura que é odiada, que é a figura do Representante da República. Mas muitos têm discutido se não devia haver, no seu lugar, um Presidente dos Açores ou da Madeira. Uns não querem porque dizem que isso leva à independência dos Açores ou da Madeira. É capaz de ser demais. Eles não querem ser independentes, eles querem ser mais autónomos, que é uma coisa diferente. Outros dizem, mas na prática pode ser o Presidente da Assembleia Legislativa. Já é, no fundo, um pró-presidente regional. Ou então vamos criar um terceiro órgão, substituindo, digamos, revogando, extinguindo o Representante da República. Mas depois há outro problema. Mas como é que esse órgão é escolhido? Tem que ser um órgão de governo próprio. Ou eleições autónomas, ou é eleito nas listas das Assembleias Legislativas. Ou é o Presidente da Assembleia Legislativa que faz essas vezes. Há vários modelos, depois uns querem eleições autónomas, mas isso vai levar a uma presidencialização do próprio sistema regional. Outros dizem que isso é para dar lugar às pessoas que já foram presidentes do governo para ficarem com mais um lugar na política. Enfim, há opiniões para todos os gostos, como imaginam, mas de facto, aqui o vosso problema é esse, é que, enquanto que em Portugal o problema está resolvido, a meu ver, mal com o Representante da República, no vosso caso o problema também está resolvido mal porque há uma intervenção demasiado próxima dos órgãos do Estado da vida da região, quer através do Primeiro-Ministro, quer através do Presidente da República. Aliás, isso é pior ainda quando se trata de nomear o Governo. Porque quem nomeia o Governo é o Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro da região autónoma? Não, o que eu saiba é Primeiro-Ministro da República. É uma coisa muito diferente. Então, mas é o Primeiro-Ministro da República que vai nomear um Governo da região autónoma. Vai nomear o seu Presidente e os seus secretários com base nos resultados eleitorais da região autónoma, um órgão que é da República. Há aqui qualquer coisa que eu acho que não está a bater certo. Isto não joga, porque essa decisão não é uma decisão administrativa
nem automática. Porque imaginem que não há uma maioria estável. Há uma intervenção do Primeiro-Ministro de fazer uma política por ele próprio, de tentar fazer um arranjo à sua moda para forçar um governo que ele goste, ou para impedir um governo que ele não goste. Não é? Isto é um poder que se pode atribuir a um Estado, em relação a uma região autónoma, com a sua autonomia política ou legislativa? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que esse poder nunca pode sair dela própria. E, portanto, tem que haver aqui uma outra solução em que não pode ser dado um poder discricionário de formação de um órgão do governo a uma entidade que é um órgão nacional, por exemplo, de um governo, o Primeiro-Ministro, que manifestamente está fora do âmbito de alcance de uma democracia que quer que as decisões máximas dessa democracia, ou seja, formar o seu próprio governo, fique numa lógica de autogoverno, decidido pelos próprios habitantes dessa própria ilha, que quer que tudo se resolva, mesmo a esse mais alto nível, dentro de si próprio e não recorrer a uma instância externa superior, que é a instância do Estado. E, portanto, esse é um ponto aqui importante, que é a margem de manobra que o Primeiro-Ministro tem para formar ou não formar um governo de acordo com os resultados eleitorais, que com certeza, se houver uma maioria absoluta, não tem nada que saber, já está, é logo automático. Mas se não houver maioria absoluta, se houver vários partidos, como é que vai fazer? O Primeiro-Ministro vai ter muita força e vai influenciar uma decisão governativa que pode não ser inteiramente coincidente com o desejo da autonomia expressa por essa região autónoma. Portanto, a questão, portanto, de saber qual é o papel do Primeiro-Ministro e saber se esse papel não deveria ser antes desenvolvido por alguém que fosse o Presidente da região autónoma, que não deve ser nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro, mas tem que ser uma entidade própria, nascida, nada e criada na região autónoma, neste caso já agora do Príncipe. Depois, mas isto é para vocês pensarem um pouco, enfim, deixa aqui essa provocação. Agora só provocações, não se assustem. Depois também, claro que há aqui um outro problema que também o Dr. João já referiu um pouco, que é saber quais são as relações das leis regionais com as leis da República. É uma matéria um pouco mais complicada, é a tal matéria que os alunos detestam, mas tem que ser. E então qual é que é aqui o problema? O problema é o seguinte, é que normalmente a região do Príncipe pode fazer leis nas seguintes circunstâncias. Quando está no seu interesse específico, e para este território, não para o território, obviamente, da outra ilha, que serve como continente em relação a esta, que é uma ilha menor. E, portanto, tem que se conter neste território, tem que ser sobre o interesse específico, mas não pode ser uma matéria que esteja reservada, ou que esteja na Constituição, ou que esteja reservada aos órgãos de soberania. E tem que, além do mais, tem que respeitar os princípios fundamentais das tais leis gerais da República. Aqui, depois, há vários cenários. Se for uma matéria em que não há nenhuma legislação, obviamente que a região autónoma tem que legislar, porque não vai haver aqui um vazio legal, obviamente vai legislar. Mas se já houver lá uma lei sobre essa matéria, pode legislar? Pode. Pode legislar contrariando a lei nacional, que na parte da região tem que ser derrogada de acordo com o sentido específico da lei regional que seja aqui aprovada. Então, e se mais tarde essa lei for outra vez derrogada, a lei regional, ficamos depois com um vazio? Não, aí isso não está na Constituição, mas temos que chegar lá por dedução. Aplica-se o chamado princípio da supletividade do Estado, do direito nacional. Ou seja, a região autónoma nunca tem um buraco legislativo, porque ou tem a lei que foi feita e essa lei preenche esse vazio. Antes de ela ser feita já havia a lei nacional, mas sendo feita a lei regional, ela modifica os termos da aplicação da lei nacional porque suspende essa lei, mas se a lei regional, entretanto, for revogada, volta a vigorar a lei nacional no sítio onde estava a lei nacional. Isto é o princípio da supletividade do Estado. Porquê? Porque não pode haver vazios legislativos e é evidente que o Estado, quando faz uma lei em princípio nacional, e muitas vezes o Estado não sabe se na região do Príncipe aquela matéria pode ter 3 ou 4 artigos diferentes, porque lá há um interesse específico que determina uma solução diferente em certas matérias de uma lei que seja mais vasta. Mas aí tem que ser a própria Assembleia Legislativa Regional a fazer uma lei própria que derroga, nesta região, certos artigos que têm que ser aplicados de outra maneira, ou adapta, às vezes usa a palavra adaptar, ou derrogar em função de uma lógica que seja regional e que permita, digamos, afastar a aplicação de vários artigos que sejam contrários ao interesse específico regional. Mas isto depois tem que ser feito com alguma cautela, isto não é uma coisa lógica nem linear, porque aqui muitas vezes intervém o Tribunal Constitucional. Agora, qual é que é aqui o ponto? O problema é que o problema não é o problema da matéria, mas não é o quê, mas é o como se legisla. Porque muitas vezes pode haver lei regional na mesma matéria em que a lei nacional. Vou-vos dar aqui um caso, por exemplo, expropriações de propriedade pública. Vocês têm como interesse regional as expropriações de propriedade pública, mas também há uma lei nacional sobre expropriações de propriedade pública.
a ideia não é criar um sistema que substitua por completo o regime nacional da expropriação por propriedade pública, mas é fazer um regime, adaptar esse regime ou modificá-lo em 3 ou 4 artigos, atendendo às considerações específicas da região, ou porque são certos órgãos a decidir, ou porque há certas áreas em que essa expropriação faz mais sentido, porque a ilha tem um maior peso turístico do que tem a ilha principal, por exemplo, ou porque tem necessidades que não existem na ilha principal, necessidades, por exemplo, de saneamento básico ou de circulação, etc. Portanto, pode haver aqui uma adaptação de um regime nacional de utilidade pública para os interesses específicos desta região autónoma. Portanto, tem que ser visto nesta lógica. Às vezes, o problema é que muitas vezes as pessoas confundem o facto de ser a mesma matéria como pensando que a matéria já está reservada à República. Não, a matéria pode ser a mesma. O que está reservado à República é um sentido que deve ser geral e que nunca pode ser quebrado, mas, noutros casos, esse sentido pode ser quebrado por um interesse regional que se imponha pelas próprias particularidades de cada região, o que muitas vezes também leva a uma apreciação, de certa maneira, política. Por isso que o Tribunal Constitucional às vezes também se mete na política, não é só em Portugal que se mete na política, aqui também se mete, e às vezes vai para além daquilo que lhe compete como mero órgão de fiscalização da legalidade e da constitucionalidade. Mas é, como vê, um tema complexo, que é o ponto 4, que é o aperfeiçoamento, o alargamento da competência legislativa regional. Eu penso que há matérias que deviam ser acrescentadas, digamos assim, ou há matérias novas. Eu em Portugal tenho estudado muito a matéria do direito do mar. Aliás, dei até um parecer há uns anos para os Açores. Os Açores têm tido um problema muito sério com a República em matéria de pescas, não sei se sabiam. Não é de licenças de pesca, é o aproveitamento do mar para fazer, digamos, culturas aquíferas. Portanto, isto é, haver indústrias de produção de peixe de cativeiro junto ao mar. Penso que se chama aquíferos, não sou um especialista. Como se sabe, há muitos países que fabricam, por exemplo, o salmão, que nós comemos muito, não vem lá do Chile. O salmão é feito em cativeiro. O salmão ou as trutas, a truta sempre foi feita em cativeiro. Muitos peixes que são criados em cativeiro, mas é um cativeiro marítimo, não é um cativeiro em terra, é um cativeiro marítimo. Ou, por exemplo, o aproveitamento da energia das ondas, por exemplo, que é uma coisa muito importante hoje. Das ondas e das correntes. É que o mar dá muita energia, não é pelo vento, não é por uma ventoinha em cima do mar, a andar à volta. Não. São as correntes marítimas internas, dentro da coluna d'água. Isso gera hoje muita energia, há muitas formas de captação de energia. E, portanto, o que é que sucede? Sucede que há uma indústria que quer licenças do Estado ou da região para poder produzir energia das ondas, energia marítima. Ou quer licença do Estado para poder ter aquíferos próprios e produção de peixe de cativeiro usando as águas do mar. Porquê? Mas há um problema aqui, é que o mar é domínio público. Domínio público, no caso português, domínio público nacional, não é regional. E, portanto, mas os Açores, e muito bem, querem ser eles a decidir, obviamente, a concessão de licenças de produção de peixe ou de cultivo, aliás, dos planos ordenadores do próprio mar que circunda os Açores, como é evidente. Isso já deu origem a 2 decisões inconstitucionais do Tribunal Constitucional sobre essa matéria. Foi feita uma tentativa primeira que não passou no Tribunal, houve uma segunda tentativa que não passou no Tribunal Constitucional. E, portanto, a solução só pode ser alterar a Constituição e deixar que a região autónoma dos Açores da Madeira tenha, ela própria, uma participação na gestão do mar, mesmo considerando que o mar é domínio público do Estado e não da região autónoma. Eu, aliás, já agora qual é que é o argumento? O argumento é este, é que o mar é um recurso necessário à defesa nacional. Com certeza que há uma marinha, isso não há nenhuma dúvida, mas qual é o problema do mar também poder ser gerido de acordo com interesses económicos para licenças, não tanto de pesca, porque a pesca é mais para o alto mar, ou para mais afastado, mas junto à orla costeira, de poder haver uma gestão do mar, que é realmente um domínio público, mas uma gestão de acordo com os interesses que só a região autónoma pode interpretar para os melhores projetos de produção de peixe ou de produção de energia que vem das ondas. Não vejo qualquer inconveniente disso, mas temos este problema, está encravado em Portugal, este é um problema que está encravado, que nós temos uma lei de base de ordenamento marítimo, que prevê esta figura do plano do ordenamento marítimo, prevê a licença de pesca, mas imaginem que nos Açores, sabem quem é que dá as licenças de aproveitamento dessas águas ou de pesca nessas regiões, é o Ministério dos Assuntos Marítimos do Estado, não é a região autónoma dos Açores. Portanto, quem quiser criar um aquífero lá no Faial ou em Ponta Delgada tem que ir pedir ao Ministério do Mar em Lisboa a licença, é um bocadinho esquisito.
A região autónoma dá um parecer, mas a decisão final é sempre do Estado e nunca da região autónoma. Portanto, não sei se este problema aqui já se colocou, se calhar já está resolvido, mas é um problema complicado e que tem suscitado muitas dúvidas e muitos protestos por parte das autoridades, sobretudo açorianas, e foi nessa tal enquadramento que eu fiz um estudo, mas também que infelizmente não valeu nada, não conseguimos convencer o Tribunal Constitucional normalmente a mudar de opinião. Eu acho que a solução só pode ser uma revisão constitucional, porque não se consegue ir lá de outra maneira. O assunto está um pouco em banho-maria, entretanto o Governo também mudou, porque havia uma articulação entre o Partido Socialista dos Açores e Nacional, naquele tempo. Agora as coisas, agora também há, porque são os dois do partido diferente, são os dois, o mesmo partido, mas do partido ao contrário, são os dois do PSD, quer nos Açores, quer Nacional, mas até agora à data julgo que não há nenhuma alteração em vista, mas é um problema que tem que ser resolvido. Mas infelizmente acho que aí o Tribunal Constitucional pode, de novo, qualquer solução que seja adotada, pode vir a complicar as coisas. Bom, depois, aqui também sei que há um problema mais complicado, que tem a ver com a questão das finanças regionais, que eu tenho já que me calar, que já estou a exagerar, mas a questão das finanças regionais. O estatuto é um estatuto bastante generoso, na parte final fala do regime económico-financeiro, isso sem dúvida, que é bastante generoso, mas eu sem conhecer muito em pormenor, também vim aqui também para conhecer um pouco mais, mas isto cheira-me que tão generoso isto depois não dá nada, não é? É muito generoso no papel, mas depois na prática a generosidade não existe. Que reparem, é que por aquilo que está aqui, a região do Príncipe tem direito a uma cota parte, por exemplo, dos rendimentos dos impostos nacionais que são aqui gerados. Por exemplo, todos os impostos, taxas, multas, coimas adicionais cobrados ou gerados no seu território, incluindo o imposto de selo ou os direitos aduaneiros e demais imposições cobradas pela alfândega. É isso que acontece? Isso tem vindo a ser dado para a região? Mas eu digo entregues na região. Têm sido entregues na região? Não. E depois impostos incidentes sobre mercadorias destinadas à região, por exemplo. Enfim, não vou agora estar-vos aqui a amassar, mas há realmente aqui uma reforma que é importante fazer, mas esta reforma pode ter aqui uma dificuldade, acho que é um pouco mesmo com a reforma das finanças locais. É que para haver dinheiro tem que haver cobrança dos impostos, porque se os impostos não são cobrados a montante, não há dinheiro nem para o Estado, nem para a região, nem para as autarquias locais. Portanto, ou seja, o dinheiro que possam receber dos impostos, ele tem que primeiro ser gerado nos cofres do Estado através da cobrança efetiva desses impostos aos contribuintes. Essa é outra luta. É uma luta que passa por uma reforma fiscal completa, difícil. Angola, como sabem, Moçambique já fizeram. Moçambique antes. Cabo Verde também fez agora recentemente uma importante reforma fiscal. Mas é um assunto muito impopular para as pessoas, porque ninguém quer pagar impostos, mas é necessário. Desde que as pessoas vejam que os impostos são bem aplicados, é necessário. Mas, portanto, penso que há aqui várias áreas do ponto de vista dos impostos, a questão também do endividamento, que é uma questão importante, admitir, porque não, endividamentos internacionais também, isto é, flexibilizar aqui as normas sobre o endividamento, penso que isso pode ajudar também muitas vezes para deixar que a região fique com mais liberdade e ficar menos asfixiada do ponto de vista dos recursos financeiros que deve ter à sua mão para poder levar por diante a sua própria política. Depois, em matéria de património regional, há o domínio público e o domínio privado, isso está aqui também explicado, mas tem aqui umas formas que eu depois não sei se na prática provavelmente são aplicadas, que faz lembrar aquele problema que eu exatamente vos referi, da questão do uso do mar circundante à região dos Açores, porque o artigo 117 diz que é domínio público, não é domínio público regional, os bens afetos à defesa nacional e a serviços não regionalizados, não classificados como património. Portanto, obviamente que isto implica que, precisamente, como o mar é considerado o território nacional, portanto, o mar nunca pode ser território regional, porque não há território regional. O conceito de território só faz sentido no Estado e não numa região autónoma. Mas esse é que é um problema que é preciso ultrapassar para se resolver este problema definitivamente. Para terminar ainda, também uma outra questão que eu acho que seria interessante seria dar maior liberdade, não sei se na prática existe, mas pelo menos reconhecer essa liberdade no plano constitucional, à representação internacional da região autónoma do Príncipe em organismos internacionais. Sabem que hoje, num mundo globalizado, há também cada vez mais a representação internacional das instituições infraestaduais. Aliás, aqui o Príncipe já é reconhecido pela Unesco como património
paisagístico e natural, e, portanto, eu acho que a região deve ter a capacidade de se fazer representar também ao nível de instituições internacionais de proteção da natureza e onde se possa ouvir a voz das regiões autónomas. Aliás, isso é um caso que na Europa comunitária já existe. Portugal, aliás, até recentemente, o antigo presidente do governo dos Açores, até foi, não sei se agora deixou de ser, o presidente de um órgão muito importante da União Europeia, do Comitê das Regiões, que é um órgão consultivo da União Europeia, foi presidido durante muitos anos pelo Dr. Vasco Cordeiro dos Açores, que foi o antigo presidente do governo regional e foi membro desse conselho durante muitos anos. Mas isto ao nível da União Europeia, portanto, a União Europeia não é apenas uma agregação de Estados, mas também de regiões autónomas que podem estar representadas em certos órgãos consultivos. Esse é um ponto também que julgo que seria importante suscitar a possibilidade da representação da região autónoma em organismos internacionais e não ser só o Estado a falar. Não quer dizer que o Estado, não quer dizer que a região autónoma vá ter relações internacionais, não vai ter embaixadores, não é nesse sentido. Porque quando se fala na representação internacional das regiões, a pessoa pensa, pronto, eles querem ter embaixadores. Não é ter embaixadores, é ter a possibilidade de haver acordo e de haver concertação e de fazer ouvir a voz de uma região autónoma em especiais organismos que precisamente se destinam a ouvir a voz de um povo que tem a sua autonomia, que está dentro de um Estado, que é soberano, mas tem a sua autonomia própria e tem o seu modo de ver certas realidades e por isso podem ser representadas nessas mesmas regiões, nesses organismos de representação autonómica que possam existir, não sei se ao nível de África, se há essa representação para poderes regionais dentro dos Estados ao nível da União Africana. Não sei se haverá, mas é uma possibilidade. Finalmente ainda, que aqui o Dr. Jonas deixou aqui esta porta aberta, a questão dos partidos regionais. Aqui Portugal e Espanha têm regimes completamente diferentes. Portugal nunca aceitou partidos regionais, a Espanha aceitou, de facto, aceitou e o resultado está à vista. Os partidos regionais têm a sua criação envolve alguns riscos. Claro que se pode dizer, mas na prática, se nas eleições autárquicas podem ser candidatos grupos não partidários, isso não é a mesma coisa que haver partidos, no fundo, locais? Não funciona mais ou menos da mesma forma? Até certo ponto, sim. Mas quando são grandes regiões já é muito diferente. E reparem, neste momento nós temos uma Espanha que só tem maioria para suportar um governo porque recorre a deputados que foram eleitos só por partidos de regiões autónomas, da Catalunha e do País Basco. Portanto, o governo, neste momento, o governo de Espanha, da monarquia espanhola, de todo o país, só existe porque tem o apoio de 4 ou 5 deputados do Partido Basco e do Partido Catalão, além dos partidos que são nacionais. Mas são estes dois partidos regionais que suportam, neste momento, um governo da monarquia espanhola. Claro que aqui a dimensão do país é completamente diferente, não tem nada a ver com isto. Mas é um assunto mais delicado e que julgo que deve ser resolvido. No fundo, em Portugal não há partidos regionais, mas há quem diga que na prática é como se houvesse, porque os representantes nacionais, os partidos nacionais têm nas regiões autónomas, digamos, delegações que se comportam como verdadeiros partidos regionais. E é capaz de ser verdade. Enfim, é que eu conheço melhor, quer o PSD, quer o PS. Na verdade, o PSD Açores ou Madeira, ou o PS Açores ou Madeira, na prática, são partidos regionais. Porque têm tal autonomia interna que até mesmo na Assembleia da República, os deputados desse partido votam contra as decisões do seu partido, dos outros deputados dentro do mesmo grupo parlamentar. Portanto, a autonomia chega a este ponto. Portanto, é a liberdade a funcionar, não é? Mas é assim que as coisas funcionam. Mas, portanto, deixo aqui estas observações. Penso que há aqui muita coisa que se pode discutir e é um grande gosto aqui voltar, uma grande honra. Também o convite que foi dirigido pelo Sr. Presidente. E agora estou à vossa disposição para podermos conversar sobre estes e outros assuntos. E muito obrigado pela vossa presença. Vamos aqui agora encaixar aqui isto.